Programação Full Stack Developer, aula de hoje, interfaces e objetos. Pré-requisito, saber executar o seu código dentro do VS Code, conhecer variáveis ou mesmo numa IDE online para você executar o código. E recomendo teoria e prática de todas as aulas anteriores. Nós estamos mais ou menos na 12ª aula. Conceitos. O que são os objetos? Objetos são estruturas de dados que contêm várias outras estruturas de dados. Ou seja, um objeto, na verdade, ele é um container de outros dados. Basicamente, você vai ter a maravilhosa experiência de entender que o JavaScript em si, o TypeScript, JavaScript, são constituídos completamente por objetos. Porque além das estruturas de dados, a gente tem também métodos, a gente tem procedimentos que nós conseguimos colocar dentro dos objetos. Então eles podem conter métodos, eles podem conter propriedades, eles são flexíveis e normalmente nós usamos os objetos para guardar informações, registros de dados, tá? Normalmente, mas não é a única aplicação que ele tem. Depende muito da lógica que você estiver utilizando para desenvolver o seu projeto. O que são interfaces? Então, o que são as interfaces? São estruturas de dados que são usadas para você tipar os objetos ou outros tipos de dados dentro do TypeScript. Então, quando nós conversamos sobre objetos, nós estamos falando de algo de JavaScript, como nós já conversamos aqui. Como nós programamos em TypeScript, que é o JavaScript tipado, para tipar os objetos, ou seja, para dar um tipo para ele, nós vamos usar as interfaces. E esses dois conceitos, essas duas formas, nós vamos entender aqui nessa aula como que isso funciona. Exemplo de um objeto. Dá uma olhada aqui na sua tela, que agora muda um pouquinho o jeito de você definir as coisas. Antigamente você fazia let nome, string igual a abre aspas, põe o nome, fecha aspas, está tudo resolvido. Agora você faz assim, ó, let cliente, lembra que eu falei para você que normalmente um objeto é uma estrutura, uma estrutura de dados para guardar algo, para guardar registro. Normalmente a gente usa o objeto dessa maneira. Então, por exemplo, let cliente é igual a quê? A algo que tem endereço e que tem nome. E endereço está lá Avenida 21 de Abril e nome está lá Flick Cursos. Esse aqui é um objeto em JavaScript. E agora o exemplo de interface desse objeto. Ou seja, aquele objeto declarado, ele tem que ter um tipo dentro do TypeScript. Então eu vou usar uma interface para fazer isso. Para eu usar uma interface, eu tenho que definir essa interface antes de definir o objeto. Olha como eu defino uma interface. Eu uso a palavra reservada interface, aí eu dou um nome para ela, e aqui eu tenho as propriedades, os campos, os tipos e etc. Então eu defini essa interface que eu vou utilizar com aquele objeto que nós vimos no slide anterior. Dá uma olhada como é que isso funciona. Juntando as coisas aqui, olha. Eu tenho let cliente, só que agora eu faço cliente do tipo cliente interface. Beleza, então eu declarei uma aspas variável, que na verdade é um objeto, cliente, e esse objeto cliente, ele é do tipo rs cliente interface, ou seja, ele é da interface que eu criei. Aí eu vou colocar os valores lá dentro. Como é que eu coloco? Cliente igual, agora eu abro chaves. Lembra do array? No array, no vetor, eu abro colchetes. No objeto, eu abro chaves. E aí eu coloco a primeira propriedade, que é endereço, a segunda propriedade, que é nome, e atribuo os valores. E essa atribuição de valores tem algo aqui importante. O quê? Agora eu uso dois pontos, dá uma olhada, eu não uso mais igual. Não é igual a variável, tá? Agora eu uso dois pontos para colocar o conteúdo da propriedade do objeto dentro dele. Em cima, na definição, cliente igual a nome, cliente igual a objeto, eu estou fazendo aqui com o igual, perfeito? Mas dentro do objeto eu uso dois pontos. Cuidado com isso daí na sintaxe da programação dos objetos. Acesso aos valores. Como que eu acesso o valor de um objeto? Muda um pouquinho também. O que ocorre agora é que eu primeiro coloco o nome do objeto que eu declarei, seguido de ponto e essa propriedade,
ou seguido do colchetes e entre aspas o nome da propriedade. As duas formas são válidas. Zanata, quando que eu uso a primeira, quando que eu uso a segunda? Olha, eu particularmente gosto de usar sempre a primeira. Ela é mais fácil, seu código fica mais limpo, né? Você percebe que essa forma da gente trabalhar aqui, ela é uma forma mais limpa. Porém, em determinadas situações, nós não sabemos o nome da propriedade que está lá dentro, né? Isso a gente vai ver depois na programação mais para frente do nosso curso. Quando eu não sei o nome da propriedade que está lá dentro, então aí normalmente eu posso usar o que aqui? Uma variável no lugar desse campo nome, tá vendo? Aqui está uma constante, nome aqui está entre aspas simples, então ele está uma constante. Mas eu poderia colocar uma variável ali dentro, que dentro dessa variável tem o nome do campo, aí ele devolve para mim aquele campo, daquele objeto e assim por diante, tá? Tem uma diferença aqui, olha, deixa eu registrar, que quando eu fui digitar o slide, ele converteu em maiúsculo aqui, tá? Então você vai ver aqui que isso aqui está errado, ó, cliente maiúsculo, cliente minúsculo. O JavaScript e TypeScript, eles são case sensitives, ou seja, aí eu tenho dois objetos diferentes. Aqui não vai dar problema porque nós estamos numa apresentação, mas no seu código isso aqui daria erro, tá? Porque o cliente em cima está escrito em minúsculo e o de baixo está escrito em maiúsculo. São dois objetos completamente diferentes. Subindo o nível. Vamos subir o nível porque você precisa ser um programador full stack developer. Então vamos subir o nível. Dentro do objeto eu posso colocar uma função dentro do objeto. E essa função ela vai ser um método, né, que vai retornar, vai executar um código, ou ela pode ser uma propriedade que me retorna um valor. Na verdade, aquilo que a gente definiu como nome e endereço já são as propriedades. Agora nós vamos acrescentar uma função dentro do meu objeto, que seria, na verdade, um método para ele. Lembra? Método executa código, propriedade é um atributo que eu atribuo um valor para ele ou recebo um valor dele. Já um método ele executa um código e a partir desse código que ele executa, ele vai me devolver um valor no final da execução desse código dentro do seu objeto. Como que eu faço isso? Olha só. Aqui, se você prestar atenção, você vai ver que primeiro eu declarei a interface, RS cliente interface, como a gente já fez anteriormente. Aí eu declaro a variável cliente. Essa variável ela é um objeto, então ela é uma variável do tipo objeto, RS cliente interface. E agora eu tenho aqui, ó, cliente igual e atribuo os atributos daquele objeto. Então ele tem endereço, ele tem nome e ele tem um método agora chamado nome maiúsculo. Nome maiúsculo agora é uma function. Essa function ela não recebe parâmetro, abro e fecho colchetes para ela e vou retornar, olha o que eu retorno aqui, algo chamado this.nome.toUppercase. O que é isso? Presta atenção. This quer dizer que eu vou pegar a palavra reservada daqui, olha. Tá? Então aqui esse this é a minha palavra reservada, que é o quê? Que representa ele mesmo. Então o que é this.nome? This.nome quer dizer, ele vai pegar de dentro dele a propriedade nome. No caso aí a propriedade nome é Flick Cursos, né? Como ele está aqui dentro da propriedade. Deixa eu limpar a tela, começar aqui de novo para você. Então aqui quando eu coloco this.nome, eu estou pegando esta propriedade aqui, nome, que contém Flick Cursos. E estou pegando esta propriedade nome e estou fazendo uppercase, não estou atribuindo nada, não estou modificando nada. Mas ele está fazendo o quê? Ele está retornando o conteúdo da propriedade nome do próprio objeto, mas agora ele retorna na forma maiúscula. E isso aqui eu posso dizer que esse método, esse cara chamado nome maiúsculo, é um método que retorna para mim a minha propriedade nome, só que da forma maiúscula. Um exemplo, não tem utilidade prática, mas é para você entender que dentro do objeto eu também posso colocar uma função. Maravilha! Sites de referência, tá aí. O link com o conteúdo dessas aulas está abaixo aqui desse vídeo e também o restante das outras aulas você pode encontrar todos os links, os conteúdos
dentro dos descritivos dos vídeos que nós gravamos para você. Agora, no próximo vídeo, prática de objetos.